A questão da imigração ficou completamente em segundo plano no primeiro mandato do presidente Barack Obama. Ele não conseguiu aprovar uma reforma, inclusive ele chegou a ter o Congresso nas mãos dele, chegou a dominar o Senado e a Câmara dos Deputados nos primeiros 2 anos, mas não avançou, ele priorizou a reforma na saúde. Ao longo desses 4 anos, ele deportou 1,5 milhão de pessoas, isso é recorde, é mais do que o Bush nos 2 mandatos dele. E agora, depois de eleito, ele deve em grande parte a eleição dele aos hispânicos. Os hispânicos, apesar de estarem satisfeitos com Obama, votaram no presidente porque eles temiam muito outro lado. Porque se Obama foi incapaz de aprovar uma reforma migratória, o lado republicano, especialmente durante as primárias, deu discursos ainda mais radicais que deixaram assustados esse eleitorado, e eles pensaram, bom, apesar da deportação de 1,5 milhão de pessoas, a gente acredita que com Obama vai ser melhor. E diante desse cenário, Obama ficou com uma dívida com os hispânicos e, ao mesmo tempo, os republicanos perceberam que precisam do eleitorado hispânico, porque, caso contrário, dificilmente eles voltarão a ganhar eleições. Então, juntaram esses dois lados. O Obama, que, claro, dependeu dos hispânicos e acha importante agora levar adiante essa reforma, e os republicanos que perceberam que aquele discurso de políticos como Rick Santorum, por exemplo, Newt Gingrich, ficaram no passado e era hora de avançar. Nessa semana, Obama propôs uma ampla reforma da imigração que basicamente pode culminar na cidadania desde que os imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos, ou sem documentos, como eles preferem ser chamados, paguem os impostos que eles passem a pagar impostos, paguem as multas que eles devem e depois, além de aprender inglês, vão para o fim da fila atrás de todas as pessoas que tentem migrar legalmente para os Estados Unidos e tentem a cidadania. É um processo que vai ser longo e não necessariamente vai garantir a permanência deles nos Estados Unidos, mas é um enorme avanço. No Senado, os republicanos, junto com os democratas, fizeram uma proposta similar. A única diferença é que eles acham que, ao mesmo tempo que exista essa via para a cidadania, seja reforçada ainda mais a segurança nas fronteiras e nos aeroportos dos Estados Unidos, para evitar a entrada de mais pessoas que queiram permanecer sem documentos ou ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Importante frisar que no lado republicano, que andava com um discurso radical no ano passado, agora vozes extremamente moderadas nessa questão, como do Jeb Bush, ex-governador da Flórida, irmão do George W. Bush, ex-presidente, e filho do George Bush, ex-presidente também. Ele é casado com uma mexicana, tem 2 filhos que são ativistas para a imigração, se identificam como hispânicos. Ele ganhou muita força no Partido Republicano, assim como o senador Marco Rubio, que ele próprio é um hispânico, que é a grande figura republicana do momento, e o John McCain, que é um político tradicional, ex-candidato à presidência, que é do Arizona e é um defensor de de maior moderação na questão da imigração. Portanto, o Partido Republicano avançou bem e, finalmente, existe uma chance de ser aprovada uma reforma. O grande obstáculo, claro, vai ser a Câmara dos Deputados, que ainda é controlada pelos republicanos, e grande parte deles é contra essa reforma. Mas no Senado existe um consenso entre democratas e republicanos, assim como na Casa Branca, de que chegou o momento de regularizar todas essas pessoas nos Estados Unidos.